Olá, igreja. Hoje estudaremos a lição 25, a lição que diz: Igreja que passou de cantora a ouvinte de cânticos. Antes de iniciar o estudo da lição, meus irmãos, gostaria de fazer uma breve oração. Pai, obrigado, Senhor, por tantos cânticos, por tantas oportunidades, Senhor, de te louvar, de bendizer o teu nome, de viver na tua presença, Senhor. Ó Deus, os salmos, Senhor, nos ensinam tanto, Senhor, como ter uma vida dedicada a Ti, uma vida de reverência, Senhor, uma vida que busca santidade. Ó Deus, que possamos, Senhor, entregar nossas vidas a Ti, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nosso Senhor e Salvador, e que o Espírito Santo nos conduza, Senhor, à Tua vontade, o Teu querer. E que a Tua igreja, Senhor, seja edificada nos Teus dons e nos Teus cânticos, Senhor. É a oração que eu faço e agradeço pedindo. Em nome de Jesus. Amém. Então iniciaremos na página 116, a lição 25. Para aqueles que não possuem a revista, estará disponível no link abaixo da lição, no canal do YouTube da Igreja Batista da Vitória, o link com a revista e com a lição 25. Uma breve introdução da revista que diz assim: o cristianismo pós-primeiro século e meio, a afirmação de dogmas e combate às heresias e definição do cânon não abdicou do canto de origem judaica, mantendo a sua importância nas celebrações, imitando o modelo dos salmos do Antigo Testamento. Os cristãos dos primeiros tempos criaram cantos de inspiração própria. Manteve-se viva também a importância do canto como método de apoio ao ensino dos enunciados e valores do Antigo Testamento. Na opinião de Chaber Bazurco, autor do canto, o cantor cristão na tradição primitiva, os chamados pais da igreja valorizavam muito o cântico dos salmos sobre o aspecto da instrução para o cristão. Segundo a obra de Jubilat, a música na igreja, já citada no estudo anterior, os pais da igreja primitiva consideravam que a cantinela, ou seja, os salmos em forma de canções e melodias que os hebreus liam, eram tão inspiradas quanto as próprias palavras. Consequentemente, eles tentavam perpetuar aquelas melodias na adoração cristã. Embora não concordemos com a ideia de inspiração extra-bíblica, cremos ser importante a citação do pensamento por esclarecer a importância dada aos cânticos. O que isto quer dizer? Primeiramente, os hebreus e após o cativeiro babilônico, os judeus, eles celebravam todas as festas que estão descritas lá no livro de Levíticos, no capítulo 23. A Páscoa, que é a Pêssah, passar ao lado. O Pentecoste, que são os 50 dias após a Páscoa judaica, eles comemoravam o 50º dia, o Pentecoste, e também o que? A festa dos tabernáculos. Também luas novas que completavam o ciclo de plantação e colheita dos hebreus, da bênção de Deus ter dado aquela terra a eles. Temos o que? Há uma didática para ensinar aqueles que nasciam. Os mais velhos tinham essa preocupação, pois era uma ordem de Deus, descrita na Torá. Ordem qual? Que os mais velhos deveriam ensinar a geração anterior a adorar a Deus e a temer a Deus. E os salmos, eles retratam muito isso. Temos no Salmo 103 que diz assim: bendize a minha alma, ó Senhor, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Temos também no Salmo 103 106, que diz: louvai ao Senhor, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem pode descrever as obras poderosas do Senhor? Então nós vimos estes e outros muitos salmos que eram entoados pela congregação para comemorar que a terra que foi dada a Abraão. Esta liturgia foi desenvolvida principalmente no deserto,
quando os hebreus passaram 40 anos peregrinando. Para os cristãos, o que ocorre? O cânon ainda não estava organizado. Ainda não havia uma ortodoxia do Novo Testamento. Então, o que era autoridade para os cristãos? Era simplesmente o Antigo Testamento, onde os salmos eram entoados na congregação, porém não com a interpretação dos fariseus e demais partidos políticos, como nós bem dizemos em outros estudos anteriores, mas sim com a interpretação do Senhor Jesus sobre o que a lei realmente diz. É só nós olharmos o capítulo 4, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o chamado Sermão do Monte. Ali o Senhor Jesus dá o significado real, não deixando-se prender à tradição dos judeus. Então, esta foi a herança que a igreja primitiva trouxe, principalmente para a Didaquê. Que seria o que é a Didaquê? Seria a doutrina dos apóstolos. Nós vemos em vários textos do Novo Testamento o que? A influência judaica, a influência dos salmos, dos cânticos, sendo entoados pelos apóstolos. Um desses exemplos são Atos 4, do versículo 25 e 26. Tu disseste pela boca de Davi teu servo, por que se enfurecem as gentes e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram de uma só vez contra o Senhor e contra o Senhor e seu ungido, ou seja, contra Deus e Yahvé e o seu ungido, nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Pedro e João, no Sinédrio, tendo que defender o seu argumento de que não estavam indo contra a lei, mas que estavam pregando Jesus Cristo, pois os salmos, a Torá e os profetas davam testemunho sobre o Senhor Jesus. E o que ocorre? Não podendo os castigar e levar ao martírio naquele momento, porque o povo dava a glória a Deus pela pregação dos apóstolos, pela doutrina, pela didaquê, o que ocorre? Eles são açoitados para haver humilhação e para haver o quê? Uma ameaça de coisa maior que viria caso eles continuassem a pregar o Senhor Jesus. Então nós vemos o Salmo 2 aqui, o versículo 1 e 2 sendo pregado, sendo recitado no Novo Testamento. E aí o que ocorre? Ocorre 116 citações dos Salmos no Novo Testamento. Eu não vou dizer todas aqui, explicar todas, porque eu não tenho tempo hábil para isso. Só o que ocorre? Ocorre que no século IV isso meio que desaparece. E aí nós vamos entender o porquê. Na página 137, no primeiro tópico diz assim: cantando os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Então vamos lá. O quarto século é marcante no cenário da igreja cristã, conforme pode-se depreender das constituições apostólicas, de cerca de 380 anos depois de Cristo. Um livro anônimo, escrito em nome de Clemente, que havia sido bispo de Roma no século I e que apresenta ordens de culto, com salmos, doxologias, amens e a participação da igreja, de todo o povo. Assim como os salmos eram cantados por todo o povo, não havia um regente principal, havia a participação de todo o povo, de toda a congregação. E assim a igreja primitiva fazia, de forma democrática, da forma com que os apóstolos fizeram o quê? Eles usaram de democracia para escolher os diáconos, eles usaram de democracia e pedido, imploração, para que o Espírito Santo escolhesse Matias no lugar de Judas, entre outras democracias que foram implantadas pela igreja. Ou seja, a igreja era democrática, não havia um coro principal, havia a participação de todos. O decreto do imperador Constantino, 313 depois de Cristo, autoriza a prática da religião cristã em todo o Império Romano. Inicia um processo de grandes mudanças, expectativa.
o cristianismo passa de religião perseguida a tolerada e depois prestigiada em vias de ser oficializada, o que de fato ocorreu 392 depois de Cristo pelo imperador Teodósio. Não é difícil imaginar a profundidade das mudanças no que concerne os cânticos e a liturgia, com a adesão de membros da aristocracia romana, influenciados pela atitude favorável do imperador. O culto caminhou em direção à sua formalização e imitação de costumes da corte. Ou seja, o que ocorre aqui no primeiro, segundo e terceiro parágrafo do tópico 1 da página 117. Os cânticos que eram feitos por toda a comunidade que tinham e conservavam a tradição judaica e a tradição que estava se desenvolvendo dentro da igreja primitiva, ela é substituída por quê? Pelos costumes da corte romana. Logo, o império já tratou de trazer o quê? O enfoque para o império, principalmente para os costumes da corte. Ou seja, a liberdade em se louvar a Deus, a intimidade que se incentivava, o crescimento da igreja e os dons que edificavam a igreja foram deixados de lado e foram substituídos pelos costumes da corte do imperador romano. Ou seja, essa foi uma das primeiras atitudes e influências do Império Romano no cristianismo. Logo após, na revista, no 4º, 5º e 6º parágrafo, nós vamos ver o quê? A santificação dos mártires. Ou seja, mais uma vez, aqueles que guerreavam por Roma e também pela igreja, agora por Jesus, eram santificados e canonizados. E o que acontece? Mais uma influência do Império Romano e sua aristocracia, onde os nobres traziam para si o foco. O foco deixou de estar em Jesus e em Deus e foram transferidos para o império. Seguindo para a nossa reflexão, o tópico principal, a nossa divisa da 25ª lição da revista da Escola Bíblica Dominical. Efésios 5, do versículo 15 ao 21, que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, e Paulo preocupado com os costumes que aqueles novos cristãos, aqueles recém-convertidos tinham, ele prega à igreja. Primeiro ele prega como? No versículo 18 do capítulo 5 da carta de Paulo à igreja de Éfeso. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. O que quer dizer? Muitos daqueles que outrora não eram tementes a Deus, ainda não possuíam a salvação. O que eles faziam? Eles faziam uma festa anual em homenagem ao deus Dionísio, o deus grego, que depois foi chamado por Baco em Roma. Foi absorvido pela cultura romana como deus Baco. O que ocorre? Era feita uma festa regrada a vinho para esse deus, onde a população ela se pervertia e dava lugar à libertinagem. Uma das origens do carnaval, uma festa pagã em nosso país, sempre nos meses de fevereiro e março, traduz bem o que é libertinagem. E essa festa aqui que Paulo está falando no versículo 18 resulta nisso. Mas Paulo diz, não dê lugar ao vinho, mas dê lugar ao Espírito. Primeiro ao vinho, fazendo a contextualização para os dias atuais. Quantas pessoas que com problemas,
quando a vida não vai de acordo com o que ela sonha e pensa, se entrega ao vício da bebida, ao alcoolismo, ou se entrega ao vício das drogas, para sair da realidade, para ter um contato que é fora da realidade, para poder fugir dos problemas. E aqui Paulo está falando, estejais sempre sóbrios, evitando este comportamento. Um cristão não tem este comportamento, certo? Ele espera na dependência de Deus, não naquilo que ele sonha na própria vida. E aí o que ocorre? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito é o quê? É estar sempre em oração, em reverência, em dependência de Deus. Não é só adquirir conhecimentos intelectuais, mas também conhecimentos espirituais, através da prática da oração, a prática das súplicas a Deus. Eis que os salmos tanto ensinam para nós. E aqui Paulo vai dizer, vocês estando em espírito, sóbrios, o que vai acontecer? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. O que quer dizer? A igreja que é sóbria, a igreja que tem objetivo, a pessoa que sabe o que está fazendo dentro da igreja. Essa pessoa é um canal de bênção. É um excelente testemunho para aqueles que não vão à igreja, mas têm contato conosco e veem a igreja em nós e veem Cristo em nós. É esse tipo de espírito que o apóstolo Paulo está ensinando. Já dando destaque para o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Assim como o Senhor Jesus foi o ser humano mais poderoso do mundo, pois ninguém fez o que ele fez. Transformou água em vinho, curou paralíticos, cegos, surdos, libertou homens e mulheres de espíritos imundos, ressuscitou pessoas. Ele se sujeitou para ser crucificado e pagar por nossos pecados, como diz Isaías 53. Se Ele, que é o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador, quem nos conduz em mistério até Deus, se Ele se sujeita, porque nós, começando em nossas casas e depois em nossa igreja local, nós não podemos nos sujeitar uns aos outros. Por que há contendas dentro da igreja? Por que há brigas, há confusões? Pessoas que querem ter poder, um poder que elas não possuem, gritando, perseguindo, se impondo, colocando os seus dons e talentos para poder prevalecer acima de pessoas que não são ou não possuem esses dons que ela tem. Então esse é o recado que Paulo dá à igreja de Éfeso no capítulo 5. A igreja mudou tanto, ela largou tanto o lado espiritual dos salmos para poder perpetuar com os costumes do mundo. Infelizmente, largaram a unidade da igreja, o culto e o cântico cristão, para trazer coisas seculares, para poder fazer divisões dentro da igreja, criando cargos e oportunidades, que só levam à divisão da igreja. Mas, ao contrário, o que o apóstolo Paulo deseja aqui através do Espírito? Quando enchei-vos do Espírito, a verdadeira pessoa que louva a Deus, que canta a Deus, ela faz isso para a edificação da igreja, para louvor a Deus e para crescimento espiritual próprio. Seguindo, na página 118, o segundo tópico, o povo ouvinte do cântico. Então, olha aqui a diretriz da lição, a importância do que está sendo descrito na lição. A igreja que passou de cantora, de participante do culto, a ouvinte de cânticos. A igreja que deixa de cantar para terceirizar o cântico. E aí passa a ser uma espécie de teatro, uma espécie de espetáculo na igreja, a profissionalização do louvor e do cântico a Deus. O povo ouvinte do canto, página 118, tópico 2. Importante ressaltar que as afirmações a respeito de todas essas mudanças são resultados da observação de textos do período,
já que pela inexistência de notação musical não é possível saber sobre a música destes cânticos. Lamentavelmente, não chegaram até nós as melodias utilizadas pelas comunidades cristãs dos primeiros séculos. Felizmente, por quanto aos textos, há um bom número a partir dos pais da igreja, a patrística. São vários os testemunhos literários. Eles nos levam a crer que havia assembleias que se expressavam cantando, pastores que educavam o povo para o canto. A primazia das palavras sobre as melodias, o canto brotando da vida, como uma concretização do tema, culto, existência e fé. O conflito entre os conservadores da tradição dos salmos, que desejavam preservar o canto como atribuição exclusiva dos clérigos, e os que defendiam uma contextualização musical com o uso de melodias seculares e a permissão para que o povo pudesse cantar, terminou por favorecer os primeiros, ou seja, o clérigo. Tal autor diz assim, afirma que a concessão para cantar salmos nos ofícios religiosos foi retirada do povo pelo concílio de Laodiceia, 364 d.C., que a tornou privativa dos salmistas canônicos. O que isso quer dizer aqui? Certo? No outro parágrafo da outra linha vai explicar isso bem melhor. Quer dizer que houve a profissionalização da música. Acabou a democratização da música na igreja. Com costumes nobres, com a influência do império e com a sacramentização, onde somente o clero, somente padres, bispos poderiam compor e cantar e fazer melodias, houve o quê? Uma centralização do culto a Deus no clero. Acabou a democratização dos louvores na igreja. Simplesmente acabaram. Com isso, foi acabando o quê? O conhecimento da palavra de Deus. Se tudo era retido ao clero, começando pela música, a profissionalização do clero se estendeu até o conhecimento da palavra, onde somente pessoas que possuíam doutorado em teologia ou iriam fazer o doutorado é que teriam acesso às Sagradas Escrituras. E o que acontece? O que ocorre? Com a Reforma Protestante, no século XVI, Lutero traz de volta o quê? A palavra de Deus, que através da imprensa de Gutenberg, ela chega até os leigos, ou seja, até o povo, até os nobres novamente. Ela sai do clero e volta para o povo. Então nós vemos o quê? A democratização, o ensino da palavra. Somente no século XVI. Então nós pegamos o século IV até o século XVI, foram mais ou menos 1.200 anos de centralização e usurpação da palavra de Deus e dos cânticos na igreja. E onde nós podemos refletir sobre isso? Sobre a falta de conhecimento na igreja. O que leva? Porque hoje o evangelho está disponível e acessível a todos, mas nem todos querem aprender da palavra e praticar a palavra. Por isso que nós vemos muitas vezes igrejas tão doentes, por esse motivo, pela falta do entusiasmo de aprender a palavra de Deus. Vamos lá, pegar mais uma reflexão. A palavra de domingo, é a última palavra que eu vou ler aqui. Leituras diárias. Domingo, Efésios 1, do versículo 3 ao 14, que diz assim: as bênçãos espirituais em Cristo. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. O 6º artigo da Convenção Batista Brasileira, a eleição, diz assim:
reflete muito bem aqui o que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja em Éfeso. Que o livre-arbítrio humano, certo? O reconhecimento humano, quando o homem desperta através da graça preveniente, o Espírito Santo nos chama, nós somos predestinados. É muito difícil de entender o que Paulo está explicando aqui. Eu, sinceramente, um dos motivos de eu frequentar uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, um dos motivos é esse. Eu não entendo como eu sou predestinado e eu sou acordado pelo Espírito Santo para crer no Evangelho. Eu não sei fazer, e acredito que nenhuma pessoa ainda descobriu a receita para um tema tão amplo, onde eu sou predestinado e eu sou acordado pelo Espírito Santo para crer em Deus, através de Jesus Cristo e a aceitação do Evangelho. Então é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 3, 4 e 5. No versículo 6 ele diz assim: para o louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente, nele temos redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que quer dizer aqui, no versículo 6 e 7? As nossas melhores obras são como trapo de imundícia para Deus. Nós não conseguimos adorar a Deus com as nossas obras, agradar a Deus. Adorar sim, mas agradar não. Porque a salvação vem pela graça, ou seja, é algo gratuito. Alguém já pagou por mim pelos meus pecados. O Senhor Jesus pagou por nossos pecados. Ele continua: e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, ou seja, a expiação dos pecados, em Cristo Jesus nosso Senhor, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. O que quer dizer isso? Cristo, ele é cósmico, ele é transcendental. O que significa isso? É o que o apóstolo João diz: todas as coisas por ele foi feito. Sem ele, nada do que foi feito se poderia fazer. Ou seja, ele como Deus encarnado, aquele que faz a vontade de Deus, que se esvazia de si mesmo, de todos os seus atributos, se torna homem e morre por nossos pecados, e nos ensina a ter santidade. É este Cristo cósmico que nos garante a salvação. Certo? Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Por que eu estou fazendo aqui a leitura deste texto? Se outrora o Papa Gregoriano, que profissionalizou o cântico, e os outros papas, posteriormente, foram tirando a palavra de Deus, a participação dos leigos do culto, a reforma protestante traz de volta. E muitos não valorizam, e muitos... Eu não sei por qual motivo vem à igreja. Porque eu sei, na verdade, por que vem. Porque procuram festas, porque procuram baladas, porque procuram louvores sem sentido, que engrandecem o autor dos louvores, certo? E também louvores que não são cristocêntricos, que não têm Jesus como centro, mas sim antropológicos, narcisistas e egocêntricos, que buscam o bem-estar, a autoajuda daqueles que cantam. Mas não, a igreja primitiva, ela buscava o louvor a Deus, o enchimento do Espírito Santo, para poder estar na presença de Deus. É isso que a lição nos mostra. E essa é a conclusão dos louvores que são feitos hoje sem a presença de Cristo, sem colocar Cristo no centro, mas sim a pessoa, o ser humano. E isto tem tido uma aceitação e tem feito sucesso, infelizmente, no nosso meio. Então essas foram as palavras que Deus colocou no meu coração e que Deus vos abençoe.